formação geral básica, que são as disciplinas obrigatórias, só vai até 1.800 horas, tá? Para vocês terem ideia, nas 3 séries, não pode passar disso. E aí, com certeza, cai o número de aulas. E aí, para os itinerários formativos, muitas das coisas vão ser trabalhos de trilhas, né? De linguagens, de ciências da matemática e por aí afora, onde vai trabalhar muito a questão interdisciplinar. E muitas vezes as pessoas, elas não conseguem entender isso. E quando cai na real, tá aí, né? É uma coisa que a gente está lutando desde 2016, e as pessoas achando que não ia ser prejudicadas, né? Que não ia ter problema nenhum. E, infelizmente, na educação, as pessoas que trabalham nela só vão enxergar as coisas quando a coisa já vem, aí, vai ser implantada e acabou. E começam a redução de carga horária, etc., né? E a gente já vem trabalhando há um bom tempo aqui essa discussão, e para a residência pedagógica, a gente tem o prazer de trazer essas discussões, não só falar também de assim, beleza, tem coisas que vêm impostas ruins, mas tem coisas que a gente precisa entender o que é isso, né? Por exemplo, uma delas é o projeto de vida, que algumas escolas do Piauí de vários estados já têm, né, são escolas de tempo integrais e escolas piloto, mas que a partir do ano que vem são obrigatórias, né? O projeto de vida está nas 3 séries. Aqui no Piauí ficou, em tese, acertado, né? Na carga horária de 80 horas, ou seja, 2 aulas por semana, o projeto de vida da primeira série, aí reduz para 40 horas, ou seja, 1 aula por semana na segunda série, e na terceira série aumenta para 80 horas de 2 aulas, tá? Aí na próxima semana, a nossa ideia é trabalhar o que é projeto de vida, aliás, o que é a formação geral básica, o que é as eletivas e o que é os itinerários formativos. A ideia é que a professora Ana Cléia mostre isso para vocês, a nossa realidade do Piauí, como foi pensado, né, fazer o documento do espanhol no Piauí, tá? Então, ela é uma coisa que a gente eu tive o prazer, junto com a professora Ana Cléia, de começar a estudar. A Joana, que está aqui, ela começou também a ver essa formação, que começou para mim, em setembro de 2000, e eu já vim estudando desde 2016, né? Até antes disso, né, quando foi para a Câmara, os deputados, eu já vinha estudando. Então, em setembro de 2019, oficialmente a gente fazia parte da comissão de elaboração desse documento para o BNCC no estado do Piauí, e que isso vai afetar, né, para o Brasil inteiro. Então, são coisas que não são discutidas, mas a ideia de trabalhar com os residentes, trabalhar com os seus preceptores, é essa formação aqui, tá? Então, eu tenho o prazer de convidar uma aluna que é do curso espanhol, mas já tem formação em pedagogia e filosofia, já tem especialização, que trabalhou na residência pedagógica na primeira, como se diz assim, na primeira geração da residência pedagógica, né, para a licenciatura, e a professora Joana Dark, que ela vai falar um pouquinho do que é esse projeto de vida, né, porque as pessoas não têm noção do que é isso, né, e qual foi as dificuldades para trabalhar o projeto de vida e o que foi a experiência exitosa, né. Então, esse projeto de vida nas escolas, tá, então, uma experiência exitosa, porque não deixa de ser uma experiência exitosa do ponto de vista de formação, do ponto de vista de entender o que é isso, e o que isso vem ajudar os alunos do ensino médio, e também a nós que estamos trabalhando com a residência pedagógica. Professora Joana Dark, seja bem-vinda, e é com você aí, para fazer um bate-papo com as pessoas que estão aqui, né, porque vão precisar entender o que é isso na realidade. Boa tarde. Oi, boa tarde. Deixa eu baixar aqui um pouquinho. Agradecer o convite, professor Josinaldo, a participação de eu poder participar, na verdade, com todos os que estão aqui, um pouco do que eu pude aprender no residência pedagógica, falando da dificuldade e também do êxito, né, que foi o residência pedagógica. Bom, eu preparei uma lâmina aqui, um slide para me direcionar e para que vocês possam acompanhar o que eu vou falar, tá? Eu não sei por que está ecoando aqui para mim. Mas tá bem, pode falar aí. Tá tudo certinho, né? Então, assim, professor Josinaldo, muito obrigada pela oportunidade, tá? Como eu disse, eu vou passar um pouco da experiência,
E a gente não sabe tudo, eu vou aprender com vocês também, tá? Então, vai ter um espaço para perguntas ou para troca de conhecimentos, de experiências. Vocês fiquem à vontade, se eu não souber responder de pronto, eu vou procurar para posterior passar a informação, tá? Então, vou colocar aqui um slide. E, Joana, tu disse que tá Oi. saindo eco aí para ti, tu tá com o celular aberto. Estou com o celular, mas o fone. Se tu tiver, eu acho que tá saindo eco para ti por causa do celular. Tu tem que desativar o som da sala, pelo menos no celular, e fica pelo computador com som. Que você entrou pelos dois. É Isso. porque eu desliguei do notebook. É porque pra gente aqui aparece que tem. Você tá em dois, Joana. É porque o fone, eu tô com o fone pelo celular. Mas tá te atrapalhando aí? Não, né? Para mim não tem eco, não, tá? Para mim não Não? aparece Pois é, eco. pra mim tá limpo. Tô super perguntando se não tá te atrapalhando. Não, tá. Então vamos lá. Obrigada. Opa. Deixa eu pegar aqui. Qualquer coisa eu peço ajuda a vocês. Só quando a Júnior está ajeitando, avisando que é para preceptor e residente, e visitante também, tá? Caso queira. Tem uma lista de frequência aí, se queiram preencher, tá? Para o residente, o preceptor é obrigatório, tá ok? Os demais aí é livre, caso queira, tá ok? Apareceu não, né? Já apareceu, só que está na tela principal, Júnior. Tá aparecendo aqui para mim. Gente, não mostra. É porque quando você vai escolher, você escolheu compartilhar a tela principal. Você, na verdade, tem que abrir o slide, e aí, quando for compartilhar, escolher somente o slide, tá? O Google Meet é assim. Ah, então tá. Deixa eu voltar. Tem compartilhamento, isso. Tem que sair daí. Tá ok? E aí, quando for escolher, já sabe, é porque o Zoom tem uma forma, o Google Meet tem outra, e o StreamYard tem outra. Aí é compartilhar, só que escolhe a do slide. Pronto, saiu, né, então? Isso. Então eu vou... Uma janela ou uma guia? Não, é janela mesmo. Quando você escreve janela, tá? Ah, pronto, abri o slide aqui. E aí, clica no slide e depois compartilhar. Uhum. Aprendendo. Demorando um pouquinho. Conseguiu? Tá virando ainda aqui.
Gente, que demora. Você já pode começar falando, Jana Dark, aí enquanto ele vai colocando, tá? Fica à vontade. Deixa eu fechar aqui. Bom, então, para falar de projeto de vida, né? A minha experiência... Joana, se você quiser, Oi. você pode já mandar para o WhatsApp, que aí eu jogo para o grupo aqui. Tá bom. Porque realmente aqui tá só girando, acho que não vai. Não sei se é a internet. Agora parou tudo. Pode continuando falando um pouquinho, vá, fica à vontade. Então tá. Gente, já peço desculpa desses contratempos. Tá, então, para trabalhar a residência pedagógica... Tirar o fone, que tá me atrapalhando. Bom, então, projeto de vida na escola, uma experiência exitosa. Então, para trabalhar o projeto de vida, na verdade, inicialmente eu quero trazer para vocês uma frase de Paulo Freire, conhecida por muitos, se não por todos, tá? Não basta saber ler que Eva viu a uva. É preciso compreender qual posição que Eva ocupa no seu contexto social, quem trabalha para produzir a uva e quem lucra com esse trabalho. Paulo Freire. Então, é partindo dessa perspectiva de uma educação com significados, um conhecimento significativo, é que houve a reformulação do ensino médio. Tá? Então, mas por que o novo ensino médio? Né? O ensino médio é uma resposta, essa reformulação do ensino médio é uma resposta às novas necessidades dos jovens brasileiros, buscando garantir que os estudantes saiam da sala de aula, saiam das escolas, preparados e com conhecimento que adequam aos seus objetivos. Bom, segundo o MEC, 41% dos jovens, eles abandonam a escola antes de se formar. Por que que isso acontece? Os métodos atuais, a forma como o conhecimento é repassado para os alunos, tem uma certa distância entre o que os alunos almejam e o que é repassado no ensino, o que é ensinado nas escolas. Bom, então a proposta de renovar ou de refazer o ensino médio, na verdade, é para trazer o aluno como protagonista do seu próprio aprendizado. Mas, na verdade, o que mudou? O que mudou no ensino médio? Bom, a BNCC, a LDB e o próprio PNE, eles estabeleceram novos rumos para os 3 anos da educação básica. Só reforçando, não é meu intuito trabalhar aqui a BNCC, como o Josnaldo colocou, teremos outras oportunidades. Eu só estou fazendo essa entrada para que a gente possa chegar ao projeto de vida e perceber a importância que é o projeto de vida a ser trabalhado nas escolas. Tá? Então, o que mudou? A mudança principal é como o conhecimento é ofertado. O desinteresse dos alunos, o desinteresse dos jovens nos estudos é associado a esse descompasso, como eu falei, que existe entre os objetivos dos alunos e o que é ensinado nas escolas. Então, ao discutir o PNE 2014, alguns objetivos nortearam a sua elaboração. Aí tem 3 pilares, que é o incentivo ao protagonismo dos alunos, a construção de um projeto de vida paralelo aos estudos e o desenvolvimento de responsabilidade e autonomia nas suas escolhas. Bom, então nós podemos ver aqui como um dos pilares da renovação do ensino médio é a construção de um projeto de vida paralelo aos estudos. Então, assim, o que mudou? Aumentou a carga horária, de 240 ou de 2.400 para 3.000, e foi dividido em 2 partes. A primeira parte, que corresponde à formação geral básica, com 1.800 horas, diz respeito ao currículo propriamente dito, que é comum a todos. São os componentes, na verdade, os componentes curriculares, que os alunos eles devem cursar
para que a sua formação básica seja completa. A segunda parte, com 1.200 horas, no máximo 1.200 horas, corresponde aos itinerários formativos. Como o Josnaldo falou, teremos uma outra oportunidade também de estudar, de trabalhar esses itinerários formativos, de compreender melhor. Mas o que é que são? O que é, na verdade, os itinerários formativos? É a parte flexível do currículo, que diz respeito à pluralidade das escolas. Esse é o diferencial, né? Alunos e seus familiares têm distinção, possuem diversidades históricas distintas, realidades diferentes, e para isso vêm os itinerários formativos. Esses itinerários são como trilhas que encaminham seus alunos para os seus objetivos, alcançar seus objetivos. Esse caminho é feito em parceria com a escola. Como que é feita essa parceria? Exatamente através do projeto de vida. E aí eu pergunto, o que é o projeto de vida? Porque muitas pessoas, como o professor Josnaldo falou, muitas pessoas não sabem o que é o projeto de vida, para que serve o projeto de vida, se é realmente importante o projeto de vida a ser trabalhado na escola. Então, o projeto de vida, como nós vimos, como eu falei anteriormente, é um dos pilares desse novo ensino médio, né? E o objetivo dele é fazer a formação profissional e pessoal do estudante, ou seja, é trazer uma formação integral, de modo a tornar esses adultos mais preparados para o mundo e seus desafios, seja de forma acadêmica ou profissional. É preciso que, trabalhar o projeto de vida nas escolas, os alunos consigam ter habilidades de desenvolvimento do autoconhecimento, formação para a convivência ética e cidadania, autoconfiança, resiliência, habilidades de ser cooperativo, saber defender suas ideias, seja um ser crítico, que possa entender de tecnologias, compreender e analisar o mundo ao seu redor, além de ter um apoio para escolher os caminhos que eles irão seguir, como eu falei, de forma pessoal e profissional. Tá? Então, aqui tem uma mensagem no artigo 35 da LDB que diz: os currículos do ensino médio deverão considerar a formação integral do aluno, de maneira a adotar um trabalho voltado para a construção de seu projeto de vida e para a sua formação nos aspectos físicos, cognitivos e socioemocionais. Tudo bem até aí? Estão me ouvindo direitinho? Tudo ok. Sim. Ok. Então, vamos lá. O que são os itinerários formativos? Como eu falei, é a parte flexível do currículo. São os diferentes caminhos que os alunos eles podem trilhar de modo a atingir seus objetivos acadêmicos ou profissionais. Isso, uma observação, as instituições de ensino, elas terão autonomia para definir os itinerários oferecidos, considerando suas particularidades e os anseios dos professores e dos alunos. Mas como os alunos podem definir essas trilhas? E qual é a melhor maneira de orientar os jovens na tomada de decisão? Bom, para explicar como é trabalhar o projeto de vida nas escolas, em sala de aula, inicialmente não é fácil. Eu digo por experiência própria, não é fácil, porque os alunos têm o projeto de vida, na verdade, como um momento de descanso, um momento de fazer as atividades extras, um momento de não estudar os outros componentes, tá? Então, como trabalhar o projeto de vida na sala de aula? Através de projetos, oficinas, cursos e atividades práticas e significativas, ou seja, eu vou deixar um pouco mais de lado, um pouco para os componentes, os demais componentes, as aulas mais expositivas. E eu vou trabalhar mais de forma ativa, com mais ação, com mais movimento, com oficinas, com cursos, atividades práticas, trabalhar realmente uma educação significativa, fazer com que os alunos entendam ou tentar com que esses alunos percebam que o projeto de vida é também importante, tanto quanto os componentes curriculares, os outros componentes, e não um momento de descanso como aconteceu comigo quando eu comecei a trabalhar
o projeto de vida na escola que eu fui residente. É possível trabalhar, realizar autoavaliações, fazer roda de conversa para trabalhar os temas propostos, atividades para trabalhar a capacidade, para definir os objetivos da sua vida pessoal, acadêmica, profissional e cidadã. Uma forma que esses alunos percebam que eles precisam ter projetos, eles precisam projetar o que eles querem e onde eles querem chegar. Bom, como trabalhar ainda nas disciplinas tradicionais o projeto de vida? Por exemplo, eu coloquei até aqui, na disciplina de português, ao compreender a origem da língua portuguesa, eu posso trabalhar a identificação das próprias origens, na variação linguística, a diversidade cultural ou a individualidade de cada país, trabalhando o componente história, abordar a pluralidade cultural e histórica do Brasil, pode-se fazer também um resgate às origens familiares, incentivando reflexão sobre sua própria história, sobre seus valores. As instituições elas devem definir estratégias de orientação vocacional e profissional, uma preparação para o mundo de trabalho. Bom, quando eu comecei a trabalhar o projeto de vida na sala de aula, eu não tinha, porque a escola não tinha, um material específico. Como é que se vai trabalhar o projeto de vida? Como é que se vai trabalhar o projeto de vida? E, juntamente com a professora, a preceptora, nós começamos a trabalhar um livro, que foi indicação dela, inclusive, Introdução ao Mundo do Trabalho. E esse livro me deu um norte. Claro, eu não me prendi a ele, mas ele serviu muito, porque ele trabalhava a questão dos valores, a ética, o conhecimento de si, do outro, a importância da cooperação, o entendimento do o meu mundo, o mundo do outro. Aqui eu tenho os eixos estruturantes, ou seja, os itinerários formativos, eles têm eixos que são obrigatórios. A organização dos itinerários, a investigação científica faz parte dos itinerários formativos, a mediação e intervenção sociocultural, processos criativos e investigação científica. O que é interessante a gente demonstrar, a gente apresentar, o que não é itinerário formativo. Como eu falei, reforço escolar ou usar o horário, no caso do projeto de vida, para trabalhar as atividades dos outros componentes. Então, isso não é itinerário formativo. Preparativo para vestibulares, reforço escolar, tempo extra para realizar exercício da formação geral básica ou atividades de contraturno. O que aconteceu quando eu comecei a trabalhar o projeto de vida foi exatamente isso, que os alunos tinham esse entendimento, que o horário do projeto de vida era um horário livre, para que eles pudessem responder às atividades das outras disciplinas, dos outros componentes. E sempre que eu chegava na sala e dizia, hoje é projeto de vida. Professora, pois então nós vamos responder as questões, nós vamos estudar, tem trabalho, tem outra atividade da disciplina tal que não deu tempo e a gente usa esse horário. Não, aqui é um momento importante, o projeto de vida, o aluno tem que perceber a importância do projeto de vida e esse é o papel do professor enquanto atuante nesse projeto, tá? Em alguns estudos, em algumas pesquisas, eles apresentam que é preciso ter um profissional direcionado para trabalhar o projeto de vida. Ou indica o coordenador pedagógico. A gente sabe que o coordenador pedagógico de uma escola, ele já é cheio de atribuições também. E que a escola, principalmente as escolas públicas, elas não vão contratar um profissional para trabalhar a questão do projeto de vida, dos itinerários formativos. Então, cabe ao professor realmente trabalhar esses itinerários. Bom, eu trouxe, queria tentar novamente compartilhar, porque eu trouxe, realmente não dá, travou aqui meu. Eu trouxe o livro que a gente trabalhou como para apresentar a introdução ao mundo do trabalho, volume 1, e o que é que esse livro
Deixa eu abrir. E o que é que esse livro traz como a questão do sumário? Bom, deixa eu compartilhar com vocês aqui. Identidade, aprendendo a ser, integração, autoconhecimento, passado e presente, autoconhecimento futuro, minhas potencialidades, avaliação e projeto de vida. Bom, na primeira unidade. Na segunda unidade, foi trabalhado aprendendo a conviver, eu e o outro, que é algo bastante importante a se trabalhar. E, inclusive, na turma que eu comecei a trabalhar, a questão da convivência era algo bem mais difícil. Era o ponto mais difícil, realmente, tanto para mim, enquanto residente, quanto para os próprios alunos entre si. Muitos deles não se relacionavam bem uns com os outros. Então, foi bastante importante eu ter esse livro como norte para trabalhar a questão da convivência. Vida em sociedade, diversidade, igualdade, preconceito. E no final de cada unidade, tinha a avaliação do projeto de vida. Cidadania e ética na unidade 3, eu, cidadão, ética, moral e a vida em sociedade, a participação na vida social. Aí, no final, avaliação, novamente, avaliação do projeto de vida. Fazendo escolhas, a última unidade foi trabalhado fazendo escolhas no mundo do trabalho. Então, foi trabalhado com esses alunos, eu fiz uma sondagem com eles, o que eles queriam quando saísse do ensino médio, onde eles desejavam chegar, se eles já tinham em mente uma profissão a seguir. A maioria deles não tinha pensado, porque achava que era muito precoce. É muito cedo ainda, professora, eu não sei nem se eu quero terminar, ou se eu terminar o ensino médio, se eu vou seguir alguma coisa, não sei. E foi bastante interessante, apesar de bastante dificuldade eu tive no começo para trabalhar, para ter esse diálogo com os alunos, por conta da convivência, da relação, e por eles aceitarem, por eles não querer aceitar o projeto de vida como mais um momento de aprendizado, tá? Deixa eu ver aqui o livro Introdução ao Mundo do Trabalho, volume 2, que foi uma continuação, na verdade, competências básicas para o mundo do trabalho, vocação e competências, como desenvolver as competências, relacionamento interpessoal, que, como eu falei, a convivência era bem complicada entre eles mesmos, e para mim depois foi muito difícil perceber que eu precisava trabalhar isso com eles, eu precisava fazer com que eles tivessem uma boa relação, porque aí nem eu conseguia desenvolver bem uma aula, e eles também não tinham interesse. Então, procurando pensar antes de agir, dar o melhor de si, enfrentar dificuldades, eu, cidadão, preparando-se para uma seleção, fui selecionada, e agora? Então, avaliação do projeto, educação financeira. Nesse momento da educação financeira, foi um dos momentos finais que eu trabalhei o projeto de vida, e eu tive a oportunidade, porque sempre que eu perguntava, porque eles, professor, eu quero pensar em alguma coisa que vai dar muito dinheiro. Eles não queriam saber o quê, mas que fosse dar muito dinheiro. E a gente eu trabalhei com eles numa dinâmica de fazer uma feira de valores, e onde eles tinham dinheiros, né, cédulas, fictício, claro, e eles colocaram valores, e colocaram uma feira à venda. E foi bastante interessante, porque nesse momento eu percebi a interação, uma boa interação deles. Começaram com brincadeira, todo mundo está vendendo o que tem de melhor, e aí depois, no final, a gente pôde discutir, o que você tem é isso, será se isso tem preço, tem valor? E a gente começou a trabalhar essa questão onde eles passaram a ficar mais reflexivos. Claro, nem todos, né? Nem todos, isso não é possível com toda uma turma, mas no começo eu tinha grande dificuldade porque a turma não participava, e no final, sim, eu já consegui parte dos alunos acompanhar, participar, e aí quando eu já entrava na sala, eu já perguntava, e hoje é o quê? Eu trabalhava bingos com eles, né, quebra-cabeça,
Então, foi interessante eu fazer uma sondagem prévia e ganhando a confiança deles, apresentando o que era o projeto de vida, que realmente era importante. Claro que teve momentos que eles tiveram que produzir, tiveram que escrever, eles fizeram roda de conversa e tiveram que trabalhar essa questão da socialização, do que eles queriam, do que eles pensavam para o futuro, de como eles se reconheciam como pessoa no mundo. Deixa eu ver o que mais. Bom, eu queria muito mostrar para vocês. Eu queria muito mostrar para vocês as imagens que eu coloquei aqui, porque é algo, para mim, bem gratificante mesmo, porque é um momento em que eu percebo o êxito realmente, apesar de toda a dificuldade, mas é um momento em que eu percebo o êxito do projeto de vida, da minha atuação no projeto de vida e o que esse projeto de vida se tornou, foi importante para a minha vida profissional, para a minha vida acadêmica. Como o professor Josnaldo falou no início, eu tenho já outra formação, além dessa que eu estou concluindo espanhol, e eu pude utilizar o que eu aprendi com eles, através do projeto de vida, eu pude colocar em prática na minha outra disciplina. Eu pude colocar em prática nas minhas outras turmas, né, na outra escola que eu trabalhava, né, no momento. Aí, deixa eu ver aqui. Agora, eu acho que vai dar certo. Só um tempinho, gente. Tá tudo bem até aqui? É meio estranho ficar falando sozinha. Vocês me digam se vocês conseguem, já se chega para vocês. Ainda não chegou, não. Vamos esperar um pouquinho. Agora está aparecendo aqui. Chegou. Chegando, Joana. Chegou agora. Chegou? Pronto. Chegou. Então, assim, eu fico muito feliz de estar podendo compartilhar com vocês, principalmente essa questão das fotos, porque é onde eu percebo realmente o êxito que eu tive com o projeto de vida para ministrar as minhas aulas enquanto residente. Tá? Então, deixa eu chegar aqui. Gente, não foi fácil realmente ministrar. Quando a gente diz, enquanto estagiário ou residente, que é difícil você trabalhar, você chegar. Bom, essa é a capa do livro do Projeto de Vida, que eu trabalhei no Projeto de Vida, Introdução ao Mundo do Trabalho. Aqui o sumário, o livro 1 e o livro 2, né? Aqui o livro 1 e aqui o livro 2. Esse livro me ajudou muito, claro, porque Só não inicialmente aparece. Joana, o livro não está aparecendo. Você botou no slide? Sim, está no slide. É, porque não aparece. Bota como em formato de apresentação, porque está só na experiência. Ah, não aparece. Ah, eu sei, é porque ele desfocou aqui o tamanho. Então, como eu falei, não foi fácil, e quando um estagiário, um residente diz que é muito difícil você chegar em sala de aula para você começar, não é exagero, viu? Todo mundo, eu acredito que a maioria de vocês já passou por isso, ou está passando por isso, como vamos ver se aparece agora. Como estagiário, ou como residente, ou como professor mesmo, que já passou por isso, né? E você conseguir ter êxito em sala de aula, e principalmente com o projeto de vida, que a aceitação, pelo menos comigo, estava sendo bem difícil, chegar no ponto em que os alunos participam, chegar no ponto em que eles perguntam, que eles querem saber, e que chegou até o ponto dele dizer, professora, você não poderia ficar com outro horário, né? Porque eles estavam já se socializando, fazendo roda de conversa, compartilhando ideias, anseios. Aparece aí? Aparece experiência de ter introdução ao mundo do trabalho. E aparece Okay? aqui as fotos? É porque você precisa estar em modo de apresentação, não, Joana. Tá só aberto o slide. Ai, meu Deus.
Tá aqui para mim interromper compartilhamento. Não, Então, está compartilhando, mas não está em formato de apresentação. O professor fala assim, que não está a tela cheia. É aí. Ah, deu Ela F5. sabe, é porque pode ter sido aí. Porque minha internet também não está ajudando muito. Vou tentar de novo, porque eu quero muito mostrar para vocês essas fotos. Vocês vão me dizendo aí se está aparecendo. O meu tá só saindo aqui. Vou tentar mais uma vez. Manda o slide para o professor Josinaldo. Bom, a última tentativa. Não foi. Veio. Foi? Tá aparecendo aqui, Joana. Sim. Ai, graças. Então, vou passar adiante, que isso aqui eu já falei. Eu quero chegar nas fotos mesmo para... Dá um F5 para apresentar. Já dei. Tá na tela grande, gente. Pra gente não aparece. Faz ainda, vai no modo de leitura. Nesse bichinho aqui de baixo que tem tipo um livrinho aberto, do lado de diminuir e ampliar. Tá, pera. Deixa eu tentar enviar mesmo pro professor. É porque, Joana, tem vezes quando eu tento apertar o F5, fica a apresentação para mim, mas não aparece em modo de apresentação para os demais. Aí eu sempre apresento no modo de leitura. Ah, pois vamos. Me ajuda. Você pode botar para compartilhar a tela inteira. E aí vai aparecer do jeito que aparece para você, pra gente. Pode ser também, Valcleide. Tela inteira? Em vez de colocar só a aba, coloca para apresentar de tela inteira. Que aí aparece pra gente. Então, vamos lá. Tá indo? Tá aparecendo já. Ufa. Tá. Então, aí eu posso mexer lá, né? Pode. Foi? Pronto, agora tá. Sim, deu certo. Ô, vida remota que me mata. Tranquila, mulher. Ai, Senhor. Pera. Até aí tá tudo bem. Estão vendo, né? Sim, sim. Sim. Ah, sim. Então, vamos lá. Bom, conseguem ver os livros? Sim. Ah, tá. Bom, então esse foi o livro que me serviu de norte, como eu falei, Introdução ao Mundo do Trabalho. Aqui no sumário, muitos guias que me ajudaram bastante a trabalhar a questão da identidade, aprendendo a ser, aprendendo a conviver, cidadania e ética, fazendo escolhas no mundo do trabalho. Então, esse livro foi uma indicação da professora e dentro dele tinha bastante dinâmicas, né? E eu adaptei algumas outras, eu peguei questões que não era do livro também e consegui trabalhar. Situações que eu vivenciava na sala de aula, eu adaptava para trabalhar o conteúdo em sala de aula, né? Para poder me ajudar, porque eu tinha que estar colocando o conhecimento ou esse momento mais significativo para os alunos. Então, algumas situações que aconteciam em sala de aula, eu já pensava como eu poderia trabalhar. Por exemplo, muitos alunos, eles não se relacionavam. Os alunos da frente não falavam com os alunos do fundo, e era uma implicância, e quando os da frente faziam as atividades, os outros...
se um participasse, o outro já não queria participar. Então, claro, isso não foi regra geral, é um exemplo. E aí eu já fui vendo essa questão da convivência, como trabalhar a convivência dos alunos, como ter uma boa relação, a importância do apoio, um apoiar o outro, as divisões das tarefas. Aqui o livro Introdução do Trabalho, ao Mundo do Trabalho, volume 2, que a gente trabalhou competências básicas para o mundo do trabalho, competências básicas para o mundo do trabalho 2, pensar antes de agir, dar o melhor de si, enfrentar dificuldades, eu cidadão. E esse momento eu consegui fazer com que os alunos falassem mais, porque antes eles só ouviam. E depois com uma boa relação, conseguindo pelo menos uma proximidade maior com eles já faziam relatos, já contava da vida pessoal, já contava situações na sala de aula, entre os outros amigos. Bom, as fotos, enfim, tudo certo? Chegou aí? Gente? Sim, Joana. Sim, Pode ir tranquilo, vai na fé. Tá. Tá, então aqui é o momento de experiência, é o momento em que muito esperado, porque realmente eu queria mostrar para vocês, porque não foi fácil para mim trabalhar o projeto de vida. Outros residentes receberam a mesma proposta e não aceitaram não sei, por dificuldade, muitos até por achar que o projeto de vida não era um momento pedagógico, não era, enfim, não fazia parte da experiência, não dava para contar como carga horária. E algumas pessoas, residentes, estagiários, até mesmo professores, veem o projeto de vida como muitos alunos, que é um momento de descanso, é um momento, tô nem aí, tá? Levando assim, ó, usando um termo mais. Então, assim, como eu falei que o problema maior era a questão da convivência, esse é o momento em que a gente trabalhou, a convivência, né? E nós construímos a árvore dos acordos. Parte dos alunos, eles se xingavam, eles diziam muito palavrão entre si. E aí, alguns não se importavam, mas outros se incomodavam muito, e eu também ficava muito incomodada, porque eles usavam termos mesmo que eu digo, nossa senhora. Tá, pois vamos fazer. Você gostaria de receber esse xingamento? Não me importo. Alguns diziam, outros diziam assim, eu xingo porque ele xinga também. Então a gente foi trabalhando a questão dos acordos. O que eu quero para mim? Como eu queria ser tratado? Como eu quero ser tratado? Vamos fazer isso também com o outro, né? Será se você fosse tratado desse jeito, se você não tratasse, ele lhe trataria? Então a gente foi trabalhando uns acordos e eu sei que isso é bem infantil. Eu acredito que professores da educação infantil sempre tem na sala essa árvore, né? Eu já vi em muitas escolas. Então, mas eu acreditei que foi positivo trabalhar, construir essa árvore dos acordos, onde cada folha foi escrito um acordo por eles mesmos, então não tinha por que eles não cumprirem, que era eles mesmos que estavam construindo isso. Tá? Então, eles interagiram bem e só observando, eu tinha mais a participação dos meninos. As meninas, elas eram mais difíceis para trabalhar. E eu fiquei bem feliz quando a gente começou a trabalhar isso, porque as meninas começaram a participar também. Porque as meninas se sentiam mais incomodadas com a fala dos meninos e tudo. Então, aqui, esse momento foi bem gratificante, porque depois que a gente trabalhou a questão dos acordos e da convivência, a gente foi trabalhar a relação entre eles, a relação interpessoal. E eles escreveram recadinhos uns para os outros, que antes a primeira tentativa, eles colocaram umas coisas bem absurdas. Quando eu dizia, deixa um recadinho, não precisa se identificar. E aí eles colocavam as brincadeiras bem pesadas uns para os outros, né? E aí eu digo, pois então, a gente não vai ler, então a gente encerra aqui, tal. E aí depois eles aceitaram a proposta e começaram, e foi bem gratificante ver, eles não se identificavam, a maioria não queria se identificar, mas eles deixavam mensagens bonitas, positivas, para os colegas. Foi muito interessante, eu gostei muito.
Aqui, trabalhando a questão da trilha mesmo, onde eu quero chegar, né? E aí eu levei esses pés e eles começaram a escrever nos pés o que eles queriam, né? Ou seja, traçar realmente o caminho, e foi colocado por toda a sala essas pegadas, desculpa, onde eles colocaram o que eles desejavam, né? E eles colocaram por toda a sala até chegar num determinado ponto. O interessante é que não era simples, tinha umas dificuldades pelo caminho, né? As minhas potencialidades, até onde eu posso ir, o que é que tem de barreira, o que é que tem de dificuldade, eu consigo superar? Será que eu sozinho eu vou conseguir chegar onde eu quero? E aí a gente colocou algumas barreiras, por exemplo, é, aqui o aluno não conseguia chegar sozinho porque ele tinha uma visão limitada. E a colega já foi servindo de guia para ele, né? Será se ele sozinho, e a gente foi colocando esses questionamentos, será se ele sozinho ele conseguiria? Sim, pode ser que sim. Mas por que não ajudar? Né? Ajudando o outro fica mais fácil. Depois trocava as dificuldades, determinada pessoa não conseguia ou ir por determinado caminho, precisava sempre. Então, a gente trabalhou muito essa questão da cooperação, do ajudar o outro, da empatia. Foi bem interessante, dando um novo passo. Então, eu chamei esse momento de dando um novo passo, porque eles começaram a se ajudar, a fazer trabalho em equipe, trabalho mútuo, e foi bem interessante. No final, sempre tinha as brincadeiras e tudo, mas bem interessante. Aqui também a gente trabalhou o calendário da escola. Aí tinha o setembro amarelo, onde eles para trabalhar a escrita também, eles fizeram textos, fizeram imagens, enfim, cada um representava de uma forma, e eles deixavam mensagens, foi colocado painel também na escola, eles distribuíam isso, né? Não sei se ficava de um dia para o outro, mas pelo menos no momento eles faziam, como é o meu mundo e como eu vejo o mundo do outro, né? A gente trabalhou também isso, eles trabalharam a escrita também. E aqui do lado, um quebra-cabeça, que era uma forma sempre lúdica da gente trabalhar, para não ficar. Quando eu trabalhava escrita, eu já colocava logo após uma atividade lúdica, para que eles não entendessem ou para que eles não se cansassem tanto e começassem a perceber o projeto de vida como mais um componente tradicional, né, que era somente a aula expositiva e a escrita. Então, eu levei esse quebra-cabeça, a gente trabalhava quebra-cabeça, bingos, era bem interessante. Bom, e aí eu encerro por aqui. Se vocês tiverem aqui minhas referências, se vocês tiverem alguma colocação, contribuição, questionamento, eu estou aqui disponível. Se eu não souber, como eu disse, de pronto, posteriormente eu repasso a informação, tá? Então, obrigada. Ok, Joana, muito obrigada pela apresentação, né, de falar um pouco da experiência que foi exitosa. A Joana participou da nossa, vamos dizer assim, capacitação que nós tivemos lá na secretaria, né, na SEDUC, ali vizinho à SEDUC, e interessante que um dos professores, não sei se foi Israel, né, falou do projeto de vida, né, que era um material que se tinha muito rico e que aí perguntou, isso foi dado para as escolas? E muitas escolas não receberam, para você ter ideia. Parece que quem está lá na gestão, ou que seja lá, parece que isso é menos importante, né? E aí eu gostaria que você falasse um pouquinho, quando acho que você, não sei se teve acesso ao material, mas conseguiu ver alguma coisa, se este material tivesse chegado lá e tivesse dado um treinamento, se seria melhor ainda para quem está com o projeto de vida. Bom, é assim, hoje eu sou uma defensora, claro, não tenho conhecimento a fundo do projeto de vida, mas eu sou uma defensora do projeto de vida nas escolas, porque é muito importante, principalmente para se trabalhar a educação com significado. Grande parte dos alunos, eles não têm aplicabilidade naquilo que eles estudam, naquilo que eles aprendem. E por isso vem sempre aquela pergunta, eu vou estudar isso para quê? Eu vou estudar isso por quê?
E eu acredito que o projeto de vida nas escolas tem que ser trabalhado inicialmente com formação para os professores, né, para os educadores. A escola como um todo, ela tem que ter o conhecimento do projeto de vida, da sua importância, para que serve, o que é, e ser colocado, né, ser aplicado mesmo em sala de aula, dentro da escola como um todo. Né, porque a falta de conhecimento é que faz com que eu rejeite o projeto de vida. Né? Claro que tem muita gente que fala dos prós e dos contras. Ah, porque eu vou destinar tantas horas para trabalhar projeto de vida, eu poderia estar trabalhando outros componentes. Como muita gente diz que precisa trabalhar português e matemática. Né? Eu preciso trabalhar somente português e matemática porque os alunos saem do ensino médio sem saber ler, sem saber, enfim, é bem complicado. Então, vocês viram, acredito que deu para perceber na minha fala, que eu posso trabalhar o projeto de vida nos outros componentes também. Eu não posso substituir, deixar de trabalhar o projeto de vida, porque é preciso entender também o que não faz parte do itinerário formativo. Reforço escolar, preparação de Enem, vestibular, as atividades de contraturno, isso não são atividades que sejam para ser substituído pelo projeto de vida, né? Não é. O projeto de vida é algo que precisa ser complementar à formação. Tanto é que é preciso o aluno ter uma formação integral. E o projeto de vida é muito importante. Quem rejeita o projeto de vida, na verdade, é por falta de conhecimento, né? Ok, está aberto para as perguntas, ficam à vontade aí, tá ok? Vocês podem fazer perguntas aí para a professora Joana. Fique à vontade para fazer perguntas. Será que esse povo saiu na carreira? Só tá só as fotos aqui? Joana, Oi. Você já tem duas formações, né? Sim. Mas, assim, quando você estava na residência, quando você ali, no primeiro momento, em sala de aula, com os alunos vendo a realidade e tal, qual foi a maior dificuldade que você encontrou? Como foi lidar com tudo isso? Ana Cláudia, obrigada pela pergunta. Bom, então, assim, a maior dificuldade foi exatamente perceber que o ensino estava distante da realidade dos alunos, entendeu? Tanto é que eles diziam, para que eu vou estudar isso? Teve um aluno que me questionou assim, eita, mais tarde é aula de disciplina tal. Digamos, é aula de filosofia. Professor, para que filosofia? Entendeu? Tem determinadas situações que o aluno ele precisa entender por que ele estuda ou para que ele estuda isso. Então, o currículo ele tem que estar próximo, tem que tirar esse distanciamento do que o aluno estuda com a realidade dele. Então, na escola que eu estava, é uma escola de periferia, os alunos são de baixa renda, então, determinadas situações, ele se perguntava para que eu vou estudar isso? Tá? Então, o projeto de vida, novamente eu defendo, o projeto de vida, ele explicava muito, o projeto de vida ele é muito importante, principalmente para essas áreas, porque eu preciso entender a minha realidade e a educação é que me faz sair da minha condição de pobreza para uma situação melhor. Mas essa educação, ela precisa ter significado para mim. Não pode ser uma educação qualquer. Não é descobrir, não é saber ler. Eva viu a uva. Se ele não tem nem noção do que é uma uva, se ele não tem nem acesso a uma uva, para que ele vai querer saber que Eva viu a uva? Certo? Então, a maior dificuldade é exatamente esse distanciamento do que é ensinado em sala de aula com os anseios dos alunos. Espero ter respondido. Sim, Joana. Então, através do projeto de vida, você viu a oportunidade de aproximar ali a realidade do aluno, né? E com o ensino mesmo, não é isso? Sim. Certo, obrigada, Joana. Obrigada. Joana, Sim.
Com relação ao projeto, né? Esse, no final, né? Porque assim, tu deve ter feito uma mensuração, assim, do antes e o depois, né? E aí, no final, tu conseguiu identificar, assim, as potencialidades de determinados alunos? Eu creio que todos não, mas de alguns tu deve ter conseguido identificar as potencialidades deles, interesses. Paula, né? Isso. Oi, Paula, obrigada pela pergunta. Sim, Paula, claro, como você disse, não todos, né? Até porque tem alguns alunos que não participam, outros são mais retraídos, não querem, e outros porque são mais, como eu posso dizer, mais distante mesmo, mais distante. Mas sim, eu consegui. Quando a gente trabalhou questões vocacionais, eu descobri um aluno que ele disse que queria trabalhar fazendo comida. Aí ele falou baixinho porque ele disse: não, professora, porque os meninos vão dizer que isso é cor de mulher, né? Então, assim, é, quando é trabalhado, você consegue descobrir quais são as potencialidades de cada um, não todos, claro, mas tá, Débora aqui dando um recado, tá? Mas a gente consegue descobrir. Eu descobri alunos que faziam HQs. Eu fiquei impressionada com a habilidade. Então, assim, e tanto isso na questão acadêmica, né? Ele ter habilidade com a escrita, com o desenho, a questão profissional, um almejava, queria ser policial, né? Então, assim, você, através do projeto de vida, que é um momento, eu não digo nas outras disciplinas, nos outros componentes curriculares, claro, é mais difícil porque você tem que cumprir a rigor com aquele teu tempo para ministrar as aulas. A gente sabe que o tempo é pouco, né? E você tem que correr para acelerar, você tem que ministrar, dar conta do que é proposto. Mas no projeto de vida, você tem essa oportunidade. É exatamente a questão diferencial desses itinerários é essa flexibilidade. Não é uma coisa rígida como nos componentes que você... não criticando, claro. É que eu digo rígida porque é algo que você tem que cumprir ali para todo mundo. Todos têm que participar daquilo. E os itinerários, não, ele é flexível. Você vai descobrindo a potencialidade ali e se você tiver tempo mais à frente, você consegue desenvolver com os alunos, tá? Legal. Também Obrigada. não deixa, então, assim, também não deixa de ser o projeto em si, né? Realmente não deixa de ser uma maneira de fazer esses alunos, né, refletirem, né, Sim, claro. sobre, né, o desejo que a gente tem, até nós mesmos, né, o desejo que a gente tem, os objetivos a alcançar. É muito Sim, bom, muito interessante esse sim. projeto. Tá, Muito bom. obrigada, Josinaldo fez Joana. uma pergunta aí. Ei, Joana, Deixa eu ver. tá me ouvindo? Ah, não, a Camila. Oi, Camila, obrigada. Qual sua análise em relação a você como professora antes e pós o projeto de vida? Ah, muito obrigada pela pergunta. É assim, como eu falei, o projeto de vida me ajudou como professora, como profissional, muito mais. A determinadas situações que eu trabalhava no projeto de vida, eu já conseguia aplicar na minha disciplina de filosofia na escola que eu trabalhava. Entendeu? Então, assim, foi de um crescimento. Claro, nem tudo é fácil e nem tudo dá certo. Não existe receita pronta. Quem é professor sabe. Você planeja, 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 chega em determinada sala, não dá certo. Você não consegue ter êxito naquilo. Isso é para tudo na vida, né? Mas o projeto de vida, o residência pedagógica, como um todo, para mim, nossa, foi de um crescimento assim enorme enquanto profissional. Eu consegui desenvolver mais questões, a minha forma de lidar com o outro, com o aluno, se tornou bem mais fácil, até depois do projeto de vida. Obrigada pela pergunta. Espero ter respondido. Ei, Joana, Sim. tá me ouvindo? Quem é? Gisele, Oi, Gi. Oi, Gisele. Fala. eu tenho uma pergunta, uma dúvida, na verdade, Sim, porque na escola em que a gente está como residentes, também tem a questão do projeto de vida, e pelo que eu entendi, conta também como hora, como residentes. Aí eu queria saber, porque eu observei que foi adotado
muitas dinâmicas, atividades lúdicas, se tem como relacionar essas atividades associadas ao espanhol, como residentes de espanhol, se foi trabalhado isso também, eu sou mais voltado para o mercado de trabalho mesmo. Eu, como residente de espanhol, se tem como abordar também esse aspecto cultural e da língua mesmo que a gente está estudando. Gisele, obrigada. Eu acho que é porque você entrou depois, né? Eu abordei exatamente essa questão. Quando eu trabalhei na escola, como residente no projeto de vida, foi exatamente do curso de espanhol, né? Agora recente. Agradeço demais a oportunidade do professor Josinaldo de eu ter participado como residente e da escola que me recebeu, Edgar Tito, professor Edgar Tito, que foi uma escola que eu estudei o meu ensino fundamental, né? E a professora Socorro Santiago, que foi uma pessoa que eu aprendi muito com ela. Então, assim, muitas pessoas, muitos residentes, muitos estagiários e muitos professores até têm uma certa rejeição a trabalhar o projeto de vida porque acredita que o projeto de vida não vai contar, né? Acha, como eu falei em outras falas, que o projeto de vida é um momento de fazer as atividades dos outros componentes, é um momento de fazer uma revisão, enfim. Mas é possível trabalhar assim. Tanto é que eu dei o exemplo da língua portuguesa, que você pode trabalhar associando, e o espanhol também. Eu levava músicas de espanhol, em espanhol, e os alunos começavam, a gente trabalhava a questão da cultura, a questão da diversidade, a questão, enfim, são N pontos que você consegue trabalhar. E aí, depois você pode fazer um paralelo, você pode comparar a tua cultura com a cultura espanhola, com a cultura do outro, isso tudo dentro do projeto de vida, tá? Obrigada. Obrigada. Eu quero aprender com vocês. Estamos aprendendo juntos, né? Se alguém tiver alguma colocação também. Tem uma pergunta da Marilene, tá? Que diz o seguinte. Peraí, deixa eu desligar meu... O microfone está desligado, professor. Desculpa aqui, deixa eu só repetir aqui a pergunta, tá? E aí eu entro no que eu ia colocar. É porque estou com com o celular e o computador aberto aqui. O que mudou em sua vida depois do projeto de vida, depois de ver a realidade dos alunos, se você conseguiu atingir seus objetivos com esse trabalho? Mas antes de entrar nessa pergunta, uma das coisas que ficava empairada, né, e muitos ficavam alunos residentes na primeira residência pedagógica que nós tivemos, é que achava que os horários da tarde, né, porque muitas das aulas eram pela manhã, no Evildo Nunes, como também no Edgar Tito, mas no Evildo Nunes aconteceu esse problema, e que o projeto de vida não era regência, isso era a mentalidade dos alunos. Regência é tudo aquilo que você vai lá dar aula, entendeu? Qualquer projeto, porque uma coisa é um projeto integrado, que é um projeto interdisciplinar, outra coisa é você trabalhar, por exemplo, projeto de vida. Ali é regência. E muitos dos alunos não enxergavam que o projeto de vida, eu posso trabalhar também com espanhol e outras áreas. É ali onde, na verdade, os grandes colégios privados trabalham com projeto de vida. Você for isso foi uma coisa que eu já discuti com vocês, né? Se alguém vai para um grande colégio, vamos pegar aqui em Teresina, o Dom Barreto, o Serra, etc., vocês estão pensando em fazer vestibular, não é só na UF, na UESP. Eles vão fazer lá na NB, no ITA e etc., né? Então, eles trabalham o projeto de vida. Na escola pública, principalmente a escola pública, que é mais jogada, abandonada, porque tem escolas públicas que tem todo outro perfil, né? Tem um perfil já muito mais além. Mas quando os alunos vão ter esse perfil de olhar o que ele quer para ele, porque a realidade dele é muito distante, é trazer que o Paulo Freire já defende nas suas ideias. Mostra por que você está ali. E se você quer continuar ali e trazer pessoas e dizer assim, olha, eu não estudei e hoje eu pago um preço muito alto porque eu não estudei. Ou eu estudei e hoje eu tenho uma condição melhor se eu não tivesse estudado. Eu acho que quando a gente traz a realidade para os nossos alunos, essa realidade que eles vivem,
eles já vão começar a ter outros olhos, trabalhar em equipe, como trabalhar e como verificar. Porque, às vezes, na própria família, né, infelizmente, as pessoas que grande parte não estudaram ou não conseguiram muita coisa. Então, há uma mega diferença quando o Nelson Mandela fala que a educação é arma para diminuir essas desigualdades, as pessoas não têm noção do que está lá. Então, eu acho que é mais brincar, é fazer isso e aquilo, mas quando ele sai do ensino médio, a realidade é muito dura. A pandemia mostrou isso, que as pessoas não tinham mais emprego e agora vão ter que se virar de alguma coisa. Ou vão ficar a vida inteira achando que são ricos, né? Não é bem assim. Joana, fica à vontade aí para você falar da pergunta da Marilene. Tá. Obrigada, Marilene. O que mudou na minha vida, né? Eu até comentei na pergunta da Camila, mas reforço. Bom, o projeto de vida o residência pedagógica é muito diferente de você ser um aluno estagiário, né? Porque você tem uma visão mais madura, você tem mais obrigações, você tem mais responsabilidade, não tirando a responsabilidade de estagiário, mas enquanto o estagiário não precisa ministrar as aulas, não precisa estar sozinho em sala de aula, o residente você já é autônomo, né? Você é o dono da sala de aula, digamos assim, de uma forma mais vulgar. Então, o projeto de vida me ajudou muito, como eu falei, tanto para trabalhar na sala de aula, enquanto residente, como sozinho, outro trabalho que eu fazia parte. Né? E se eu conseguir atingir meus objetivos, é assim. Eu costumo dizer que os objetivos são iguais os sonhos. Depois que você realiza um sonho, ele deixa de ser sonho, claro, você vai conquistar, vai querer outro. Né? Então, a vida é esse eterno querer. Então, assim, o objetivo proposto dentro da escola, enquanto residente, enquanto trabalhar no projeto de vida, sim, eu consegui atingir. Claro que não 100%. Se eu dissesse, estaria me enganando, né? Mas só em perceber. Eu queria muito mostrar aquelas fotos exatamente por isso, porque antes a rejeição era grande, tanto do projeto de vida, quanto estar em sala de aula com uma turma bem complexa, porque você elabora, você planeja uma aula, pensando que vai dar tudo certo, e aí você não pensa na pluralidade dos alunos, nos históricos distintos, né? Mas, ao fim, eu consegui atingir pelo menos parte da turma ao que eu queria, que era exatamente apresentar o projeto de vida e o que é que o projeto de vida poderia ser, ou trazer, ou levar para eles, para esses alunos, tá? Fica à vontade aí para fazer perguntas, viu? Porque, por exemplo, tem alunos aqui que estão numa escola que ainda não tem um projeto de vida, João, que é o João Clímaco, é uma escola que não é tempo integral, né? Diferente do outra residência que as escolas eram de tempo integral, né? E uma delas não é, mas a partir do ano que vem, obrigatoriamente, escola pública privada, isso vai ter que estar aí, né? E muitos alunos vão pegar essa realidade, né? Até abril do ano que vem, deixa eu ver aqui, novembro, acho que até maio de 2022, vai pegar essa realidade, né? Se eu não me engano, a 2022 tem que estar com 1.000 horas. E 2023 já tem que ter adaptado as 1.200 horas, né? Para poder completar as 3.000 da nova reformulação, dessa reformulação do ensino médio, na verdade. Então, as escolas vão ter que se adaptar. E o ideal, na verdade, é que, para que não tenha essa rejeição, ou para que não tenha essa falta de conhecimento do que é o projeto de vida e da importância do projeto de vida, o interessante era que fosse feita formação, porque assim não é só aluno, não é só residente, não é só estagiário, não é só graduando que não tem conhecimento do que é o projeto de vida e da sua importância, mas tem muitos professores que não têm conhecimento, muitos. Então, o interessante é que tivesse uma formação mesmo sobre o que é o projeto de vida e como implantar. É claro que não existe uma regra, cada escola ela vai trabalhar de uma forma, cada professor tem a sua forma, as suas técnicas, seus métodos para trabalhar, mas era importante que tivesse essa formação sobre o projeto de vida.
A gente vai ver uma grande parte dos professores que não entendem ainda a BNCC, né? E muita redução das aulas vai por causa da BNCC. Muitas escolas já estão adequando a isso, né? Algumas já estavam e agora vai vir mais ainda. E muitos, infelizmente, os professores que estão na educação básica não sabem o que é, né? E aí muitos criticam o projeto de vida, não sabem o que é, e muitos não das outras coisas. Esse que é o grande problema da nossa educação. O que vocês da residência estão tendo é um privilégio de ter pessoas falando, né, além da experiência, discutindo temáticas, como nós já discutimos aqui dentro da própria residência, né, dentro do curso de Letra Espanhol, dos residentes e dos professores, dos preceptores, o que é isso e por que a gente está discutindo. Né? Porque quando vai para a escola, ainda estamos numa pandemia, estamos numa parte remota, mas quando vai para o presencial, a coisa é totalmente diferente, né? Aí os desafios são muito maiores. E mesmo na pandemia, na parte remota, a gente vê que há muito desinteresse, que as pessoas acham para que estudar, né? Por mais que se ganhe pouco, para que estudar? Só que quando vem uma crise, a primeira coisa que ela pega são pessoas que não têm um nível mais elevado, né? E outra coisa também, não se tem vaga para todo mundo. Então, quanto mais a pessoa se qualifica, quanto mais agrega conhecimento e áreas, ele tem mais possibilidade de não ficar desempregado, né? É uma coisa que eu bato muito na nossa área do espanhol, tá? E as pessoas não entendem ainda do que eu estou falando. Parece que estão no outro mundo, né? Tá fazendo a graduação, mas para quê? Não tem. É um campo muito grande espanhol, né? Falar nisso, Eugênia, seja muito bem-vinda, viu? Logo, sentar contigo também para a gente falar do BNCC com nossos alunos aí. Está aqui a Eugênia, né, que é da editora Edmundo e tem uma mega experiência de língua estrangeira. Já esteve com a gente lá na jornada pedagógica, a gente vai fazer de novo, né? E vai ser BNCC, Tecnologia e Ensino de Espanhol. Vai ser a temática que a gente discutiu dentro da diretoria, né? Porque falar de BNCC, falar de tecnologia e falar de ensino vai ter essa tríade fundamental para compreender. Então, a residência, ela tem um papel crucial, né, de formar o professor. Mas eu acho que para essa residência em relação à outra, não é falta de ética falar isso, mas a Joana entende porque isso passou. Tinha muita gente que estava nela achando que já sabia demais e se esquece que a residência é uma formação, né? Não é um lugar de desfilar o que eu já sei e vou lá ser melhor do que o outro, não. É um lugar que você tem de aprendizagem. Aprendizagem também para o preceptor, para mim que sou o coordenador do subprojeto de Direito Espanhol, para os alunos, né, os residentes, é crucial. Por que a gente quis trazer também um projeto de vida? É para debater que o projeto de vida não está ali só como mera coisa no papel. Se ela for muito bem trabalhada, ela vai fazer com que o aluno perceba de outra forma. Certa vez a professora Gretel, né, perguntando para a gente numa live que a gente ia fazer sobre Enem, espanhol, etc., ela perguntou, não pergunta para o aluno lá não qual a importância do espanhol, não. Pergunta a você, por que é importante você ensinar espanhol? E aí eu jogo as perguntas para os residentes. Por que é importante vocês levar o espanhol para esses alunos? E aí eu vou ter que começar agora a fazer uma reflexão por que é importante. Porque dizer que estamos rodeados de países, etc., isso não cola mais para as pessoas. Imagina, a pessoa está numa realidade aqui, nem nas fronteiras. Por exemplo, eu teve a professora Suzana, que ela é do Mato Grosso, acho Mato Grosso Sul, e ela dizia em Corumbá, olha, os brasileiros vão para a Bolívia aqui, eles não querem falar espanhol não, porque eles acham que já são mais ricos do que os bolivianos, e não querem falar, os bolivianos é que se virem aprender português. Esse tipo de mentalidade a gente tem que começar. Aí quando ele pega uma realidade que o cara começa a falar, ele não sabe o que é, né? Não adianta eu ter um equipamento agora que tá vendo no site da UOL, que você coloca como fone de ouvido e o cara faz a tradução, né? Mas imagine se ele pegar a tradução de coisas específicas. Ele não vai conseguir fazer. Em lugar de dar uma passagem, ele vai dar outra, né? Uma palavra ele pode dar outro sentido. Então, o projeto de vida, ele faz com que a gente seja melhor, ou seja, tente mudar a cabeça. Só que muitas pessoas não entendem que o projeto de vida ou a escola é um processo que pode demorar tempo. Não é uma coisa que na primeira, segunda aula eu vou se dar bem. Tem aluno que já está no quinto, sexto bloco de espanhol e não sabe o que quer do espanhol. Aí você imagina um aluno de ensino médio. Por que essas críticas? É porque justamente as pessoas precisam acordar. O lado profissional, ele envolve conhecimento, ele envolve informação, ele envolve visão, para onde eu quero ir.
Então, muito quando eu estou aqui na minha formação de professor, eu não tenho qual o meu projeto de vida, como é que eu vou levar um projeto de vida para os alunos? Né? Porque assim, imagine vocês que são residentes, daqui quando vocês terminarem a graduação, querem estar onde? Eu fazia muito isso no ensino médio. Daqui a 5 anos, vocês querem estar onde? Na universidade? Que curso? Num curso técnico? O que é? Para poder as pessoas sonharem, né? Tem um aqui, eu estou em Alagoas agora, em Maceió, tem o tipo PAI CAP, ele chama Alagoas da Sorte. E ele diz assim, né? Custa pouco sonhar. Mas o que é o custa pouco sonhar? Quando as pessoas começam a mostrar para a gente que nossos sonhos podem ir muito mais além. Mas quando a gente sonha pequeno, ou não sonha, que ainda é pior ainda, a gente não vai para lugar nenhum. Porque muitas vezes a gente vai pegar alunos da escola da educação básica que não tem sonhos. Eles vivem naquela situação que, para que eu vou para aquilo ali? Eu não, já é trabalhado para ele não ir para mais longe. E o projeto de vida ele vai tentar dizer assim, você pode ir mais longe. Custa pouco sonhar e tem que sonhar. Mas não adianta dizer assim, eu quero ter uma Ferrari, você não começa com um Fusquinha, com um carro mais simples, né? Não é assim, porque as pessoas não vão entender o passo a passo que é a escada. Mas fica à vontade para perguntas aí, viu? Está aberto ainda. Perguntas? Porque eu vou já encerrar aqui e vou ficar só com os residentes, preceptores, que eu vou trabalhar um pouquinho da documentação que vem por aí. Mas está aberto para perguntas. Aproveitem, tá? Que são momentos que a gente está trazendo pessoas que passou por isso, com experiência, e a gente deve também fazer os questionamentos das pessoas para a gente aprender mais. Porque a Joana viu, quando a gente estava lá na secretaria, que o professor mostrou que tinha documentos e documentos, e o grande parte do problema é que as escolas, quem está lá, não vão atrás desses documentos, desses módulos que ensinam a trabalhar, e que era um material riquíssimo, riquíssimo, e as pessoas não vão, né? E quando traz algo para discutir na escola, é mais trabalho, eu vou deixar meu tempo para analisar isso, aí depois vem a bomba, porque está aí agora, os professores ensinam a discutir, e aí, como é que resolve? Né? Depois que a coisa já está, eles vão dizer desse jeito. E uma das coisas que eu até falei para vocês, e eu vou trazer a Anacleia também para discutir, a própria Eugênia e a professora Gretel, é que não é tão fácil, porque agora, na formação geral básica, é 1.800 horas para todas as disciplinas, os componentes curriculares nas 3 séries. Não tem assim, eu gosto de pode ter 5 aulas, não dá, se entrar um é muito, né? Então, vai ir para as outras, para o itinerário formativo. E que não é uma coisa tão fácil, porque ou se trabalha bem a formação, por exemplo, tem um estado que está muito mais avançado que os outros. Acho que foi dezembro, porque o ano passou tão rápido que a gente já daqui a pouco está em março. Eu estava com Rondônia trabalhando já a formação dos professores. A gente nem começou aqui, né? Terminou o documento, etc., e estava só a formação de professores com espanhol, para você ter ideia. É o que a gente vai tentar fazer. Mas aí eu fico indignando. Quantos professores de espanhol estão na associação, por exemplo, né? Que a gente tem uma associação no Piauí, restauramos e tal. Você tem poucos da rede estadual. Parece que o pessoal está assim, eu estou no meu lugar, está mil maravilhas, e a discussão ela faz parte, né? Para a gente começar a dar uma melhorada. Detalhe, a BNCC espera-se uma mudança, né, de paradigma para melhorar a participação do aluno, mas se não melhorar a formação do professor, que já está lá, e os futuros professores, vai ficar ainda inviável a educação melhorar como processo. Primeiro, será que eu vou querer mudar dentro do processo? É uma coisa que tem que ser discutida, né? Então, a residência ela tem que trazer esse papel. Porque não adianta eu falar do professor que está lá, isso no estágio é comum, né? Eu vou lá, meto o pau no professor, mas você não sabe como acontecem as coisas. E aí, quando eu vou ser professor, eu faço o pior daquele que eu questionava. Né? E aí a gente diz assim, o que eu posso mudar? Né? Vem uma forma diferente. A gente vai estar em dois formatos diferentes, né? O novo formato com a BNCC e o antigo, né? Porque vai ser paulatinamente. Então,
é um processo que a educação demora. E, às vezes, será que temos paciência para esperar esse processo até chegar lá e formar o cidadão? Mas fica à vontade para perguntas, tá? Alguém mais gostaria de perguntar à professora Joana? Alguma pessoa mais? Bem, professora Joana, muito obrigado pelo topar do convite, tá? De mostrar um pouquinho o que foi essa experiência do projeto de vida. Né? Eu acho que a partir de agora as pessoas já devem conhecer um pouquinho mais na residência, né? É uma pena que os dois preceptores, a professora está em consulta, o outro não pôde comparecer, mas já tem um projeto de vida na escola, né, e o outro não tem, e que logo vai estar aí nas escolas públicas e privadas, né, a partir da primeira série do ensino médio, e que vai ser obrigatório. E se não preparar esse profissional a trabalhar o projeto de vida, vai ser uma coisa a mais, né? Como a Jana falou, vai ser uma coisa para cumprir horário. E, na verdade, o projeto de vida não é cumprir horário, é para formar o cidadão. E formar o cidadão é fazer com que ele perceba que ele faz parte daquele meio. E se ele quer melhorar mais ainda sua condição pessoal e profissional, ele vai ter que começar a ouvir e começar a fazer mudanças. Né? É isso que a gente pretende trazer aqui. Então, Joana, muito obrigado por topar esse convite e de a gente começar com esses debates, né? Porque durante o período da residência, né, que agora é por módulo, a gente vai trazer outras discussões, né? Temos a BNCC, né, que vamos discutir aí, também com a Eugênia falar o que isso vai mudar, por exemplo, com o livro didático, né? Porque do PNLD o espanhol não entrou, só o espanhol, né? Há uma diferença que agora traz por área, né? Linguagem, ciências da matemática, ciências da natureza, ciências humanas e aplicadas, e até trabalhando interdisciplinar, e como isso fica, né, na cabeça da pessoa que vai trabalhar, que está acostumado com o formato. Aquele formato que ele aprendeu a vida inteira e que agora vem de outra forma. E se eu não me atentar, eu vou ficando para trás, né? Muito obrigado, Joana. Eu gostaria de agradecer novamente o convite, né, a oportunidade de compartilhar a minha experiência com todos vocês. Queria agradecer cada pergunta, cada colocação, agradecer sinceramente a oportunidade de estar com vocês. Vocês tiraram um tempinho para poder me ouvir, né, tirar dúvidas, e eu agradeço muito, isso é enriquecedor. Então, Paulo Freire diz que não há saber maior nem menor, há saberes diferentes, né? E a gente aprende ensinando e ensina aprendendo. Né? Então, essa troca, esse momento de compartilhar experiências é um aprendizado. Então, eu sempre cresço nessas oportunidades, eu sempre cresço nesse momento enquanto compartilhando. Eu não vou citar os nomes, porque são muitos, eu não consigo ver todo mundo, mas cada um que esteve presente, que já saíram, que necessitaram sair, que já deixaram um recadinho aqui, eu quero agradecer por ter participado, por ter estado com a gente, tá? Quero agradecer a professora Eugênia, que esteve presente, eu não sei se ela ainda está, né? Uma honra tê-la aqui. Agradecer novamente o professor Josinaldo e dizer que se precisarem de qualquer informação, se eu souber, estou à disposição. Se eu não souber de pronto, como eu já falei, posteriormente eu repasso informação. Se tiverem informação ou se quiserem compartilhar comigo, eu estou sempre aberta ao aprendizado. A gente nunca sabe tudo e nunca sabe muito, né? Todo conhecimento ainda é pouco. Então, é isso. Eu gostei muito de estar com vocês e muito obrigada. Cada pessoa que aqui esteve ou que aqui está, se sinta realmente agradecida por mim. Muito obrigada. Ok, muito obrigado, Joana. E agora nós vamos para o segundo momento com os residentes, tá? Mas quem